galera, como é que vocês estão? Espero que estejam ótimos. A gente está chegando aí numa época de final de ano, né? E a gente precisa estar bem, precisa passar esse tempo com a família, precisa lembrar dessa data. É uma data cristã, né? Ela não tem muito a ver com Papai Noel, ela não tem muito a ver com Reninha, ela não tem muito a ver com Panetone, ela tem a ver com o nascimento de Cristo, Salvador da humanidade, que os cristãos entendem a necessidade de andar ao seu lado. Então, é Natal, pense na realidade das coisas. A fantasia é o Papai Noel. A fantasia é que é tempo de ganhar presente. A fantasia é que o ano vai terminar e até parece que quando começa um novo ano, tudo vai ser diferente. Mas a verdade é que temos um Salvador e que ele veio para nos livrar dos nossos pecados, para nos dar a salvação. É isso que a gente tem que pensar, meditar, avaliar nesse fim de ano. É isso que a gente tem que passar para os nossos filhos. Ah, por que é Natal, papai? Ah, porque vem um senhor de vermelho, entra pela chaminé, a gente nem tem chaminé muito aqui, né, no Brasil, e vai deixar o presente. Não, é Natal porque teve uma pessoa especial, Jesus, que nasceu lá na Judéia, lá em Israel, e depois morreu rapidamente numa cruz que deveria demorar horas, porque ele estava levando sobre si os nossos pecados, e ressuscitou, determinando que um dia nós também com ele ressuscitaremos. Eu aceito e entendo qualquer um que tenha sua religião. E também aceito e entendo qualquer um que não acredite em religião ou não acredite em Deus. É democracia, cada um faz e fala do que quiser. Não vou mandar na sua consciência, mas eu tenho a minha relação direta com Deus. Eu tenho conhecimento dele, assim como ele conhece a mim, e eu preciso dizer para vocês a realidade dos fatos. E que o Natal seja excelente para todos vocês, e que o Ano Novo seja excelente para todos vocês. Saibam, porém, que apesar do ano virar, é uma continuidade de tempos, as coisas não vão mudar de uma hora para outra, e nós temos a condição de mudar, né? De melhorar as coisas na nossa vida, de buscar, através do nosso Criador, as informações que vão nos fazer tomar as melhores decisões. Porque é essa a grande diferença, né? Quando a gente toma as melhores decisões, no final, as coisas acontecem de forma melhor. E parafraseei isso para a gente conversar sobre o Ceará. 2024 parece ter sido de melhores decisões, principalmente no departamento de futebol. E olha o que acontece no ano. O Ceará consegue um campeonato cearense, não foi qualquer campeonato cearense, foi um campeonato cearense histórico. O Fortaleza poderia chegar a um 6º título em sequência e o Ceará conseguiu voltar a vencer depois de 5 anos sem conquistar o estadual. Não era qualquer título, era um título diferente, brigando contra uma equipe que depois ficaria na 4ª colocação entre as 20 melhores do país, então não foi qualquer coisa. Isso só dá força para o trabalho feito pelo departamento de futebol. Ele fez um time que não foi batido no ano pela 4ª força do futebol brasileiro. Conseguiu um título sobre essa 4ª força no ano no futebol brasileiro. Então, muito importante o cearense, depois da forma que foi, com o desenrolar que foi, com o apoio de você que é torcedor, com o apoio da grande massa alvinegra, o Ceará conseguiu voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje no vídeo, a gente vai conversar sobre essas últimas informações do Ceará, a montagem do elenco que está sendo feito pelo Ceará, quem fica, quem sai, como é que a gente está imaginando esse elenco alvinegro, que contratações o Ceará, quantas ainda fará, e sobre esses novos contratados, né? Quem são e como é que a gente pode avaliar essas contratações que chegam para a equipe do Ceará, que tipo de time o Ceará está formando para a temporada 2025. Vamos conversar sobre tudo isso aqui no vídeo. Tempo para você deixar o seu like. Vai lá e deixa o seu like. Se você é daqueles que espera para o final, tudo bem, espere para o final. Veja se vale a pena e dê o seu like no vídeo para que você possa continuar aqui no nosso canal
apoiando de alguma forma com o seu like. A sua inscrição também é muito importante. Você já é inscrito no canal? É mesmo? Você tem certeza? Porque tem muita gente que diz que se inscreveu e a inscrição se foi. Então, vá lá, dê uma olhadinha. Se tiver inscrito, muito obrigado. Se tiver, inscreva-se, por favor. Deixe aí o seu like, a sua inscrição. E quando se inscrever, tem o sininho. Então, você toca lá no sininho e os novos vídeos e as novas informações que nós passaremos aqui no canal, você vai ser informado de todas, e isso também é muito, muito importante. Bem, vamos começar conversando sobre as últimas informações da equipe do Ceará. Como é que o Ceará pretende ser em 2025? O presidente chegou a dizer entre 12 e 15 contratações. Eu tenho inclusive uma matéria gravada com ele dizendo isso. Só que eu soube que depois ele teve uma reunião, porque nessa mesma matéria comigo ele diz, olha, contrataremos para todas as posições, menos goleiro. Ele teve uma reunião com o departamento de futebol que determinou que é necessário um goleiro. Então, 15 mais o goleiro. Então, poderemos ter 16 contratações. Como é entre 12 lá e 16, pode ser 12, 13, 14, 15 ou 16. Eu acredito que no mínimo 15, mas é uma questão de quando? Será antes da temporada ou durante a temporada será contrato? Acho que vai precisar sim reforçar. Vai precisar mudar de peças durante a temporada. Os bons times fazem isso e o Ceará vai precisar fazer. Mas nesse momento, o pensamento é contratar para o início da temporada. Então, 15, 16 contratações para esse início de 2025. Como é que será o investimento do Ceará em folha de pagamento? Olha, tô precisando comprar um ar-condicionado, né? Que tá só pingando aqui, vai, quem sabe, né? E folha de pagamento, 5 milhões e 500 mil, é isso que o presidente do Ceará imagina que será a folha do Ceará para 2025. O time voltando à Série A, vocês vão lembrar, se vocês acompanham os vídeos, que eu conversei com vocês, quando cai da Série A para a Série B, perde 90% da renda. E essa semana, as informações que vieram do próprio Ceará é isso, o aumento é esse, 90% a mais em relação a patrocínio, mas principalmente em relação a cotas de Série A, ou seja, venda do direito de imagem, os televisionamentos para a Série A do brasileiro. Isso tudo vai para o bolso do clube, é o maior valor que um clube recebe chegando à Série A do brasileiro, então faz toda a diferença. Então 90% a mais, o Ceará vai ter uma folha em torno ali de 5 milhões e 500 mil, podendo chegar a 6 milhões de reais. Muitos torcedores têm me perguntado, Danilo, afinal de contas, teremos mudanças no departamento de futebol? É engraçado, antes era um pensamento geral, precisamos de mudanças no departamento de futebol. Hoje a coisa é diferente, porque o 2024 deu certo, e não é aquela coisa de, o cara que formou 2024, ele entende de Série B, não entende de Série A, não é isso. Foi um departamento de análise de mercado que determinou as possibilidades e as contratações vieram dentro dessas possibilidades que eram pautadas nas necessidades do time, das necessidades do elenco. Então, independe do cara ter conhecimento de Série A e de Série B, porque eles vão buscar agora jogadores com um patamar que possa jogar a Série A e com valores que o Ceará pode pagar um pouco mais do que pagava na Série B do brasileiro. Então, dá para fazer isso com o mesmo departamento, porque é um departamento que analisa, é um departamento de software, é um departamento que tem pessoas, obviamente, mas que utilizam os softwares para poder determinar que jogadores são esses. Danilo, e as contratações até aqui não foram de Série A, foram jogadores que estavam na Série B, mas jogadores que certamente com oportunidade na Série A estariam por lá, eu imagino. E óbvio, outros serão contratados que já atuaram na Série A do Campeonato Brasileiro. A ideia é parâmetro, e o parâmetro agora é o jogador que possa atuar bem na Série A. Danilo, você está 100% feliz com as contratações? Não, estou esperando que venham jogadores, que late técnico, que aparelhe o time de uma forma que ele possa disputar sem grandes alvoroços e problemas a Série A do Brasileiro. Mas, até agora, só tivemos 4 contratações, só 3 confirmadas, que eu estou gravando esse vídeo na sexta-feira. Então, ainda tem muita água que precisa rolar em relação às contratações. Então, vamos pensar aqui.
muitos me perguntaram, e aí, departamento de futebol, vai sair o Haroldo Martins? A minha impressão é que não. Conversei algumas vezes com o Haroldo, ele me disse que a vontade dele é ficar, tem uma questão familiar, a mãe dele deixou o escritório, porque vai ficar mais em casa, vai desacelerar, e na ausência do Haroldo era ela que fazia tudo, então ele está contratando uma outra pessoa para trabalhar nesta função, para que ele possa acumular entre a função que ele tem hoje, que é formado em Direito e advogado, e a função no Departamento de Futebol do Ceará. Acredito que ele vai conseguir e acredito que ele irá para o Ceará, mas hoje ele não pode dizer que sim, porque hoje ele ainda não tem essa confirmação. E alguns me perguntaram, acho que já falei isso no outro vídeo, né? O Haroldo Martins, ele está fazendo isso tudo porque ele quer dinheiro, porque ele quer que será pague a ele. Olha, não é essa a ideia do Haroldo. Ele quer ganhar o dinheiro como ele sempre ganhou, com o escritório, na advocacia. A questão é de quando ele está no Ceará, ele não pode estar no escritório, na advocacia. E ele acaba perdendo tempo, e vocês devem entender que tomar decisões num clube de futebol de massa como o Ceará, sobretudo no departamento de futebol, demanda tempo e não tem hora marcada. Tipo, olha, eu vou despachar no Ceará às terças e às quintas. Não pode. Se o programa acontecer na quarta-feira, na segunda, no sábado, no domingo à noite, ele vai ter que estar lá. Então, é isso que o atrapalha. Foi por isso que ele disse que precisa estar no seu trabalho, porque o Ceará não enche barriga. Não é vontade de receber dinheiro do Ceará. É que atrapalha realmente o trabalho dele. Eu conheço o Haroldo de muito antes, né? Hoje a gente se afastou porque ele deixou de ser um simples torcedor, é um diretor, mas lembro dele como torcedor, papos e mais papos em finais de treinos, na época que a torcida assistia os treinos e que eu podia acompanhar com ele. Sempre foi um cara com ideias visionárias, com uma grande inteligência e sempre foi um cara que amava o Ceará. Saía da faculdade dele, ia para lá para poder assistir o treino, para poder participar ali do dia a dia, ver as coisas do clube dele. Ele não ganhava absolutamente nada com isso, ele não está afim de ganhar nada com isso, ele só está querendo que o ganha-pão dele não fique prejudicado, porque ele tem família e ele precisa, claro, botar pão dentro de casa. Então essa é a situação. Pode até ser, como o presidente João Paulo já disse, que se cria um outro cargo, superintendente de futebol para o Haroldo, CEO do futebol para o Haroldo, e aí ele ganha dinheiro. Mas o Haroldo não está querendo isso, ele está querendo resolver o problema dele lá no escritório. E se ele resolver, ele fica no Ceará como diretor de futebol. Diretor de futebol é estatutário, o estatuto não permite remuneração. Vamos pensar aqui no perfil do elenco que o Ceará está já montando para 2025. O que é que eles definiram? As necessidades básicas do time, que o time vai ter. Por exemplo, por enquanto não fechou na lateral, por enquanto não conseguiu manter o Matheus Bahia, embora queira, então precisa de 2 laterais, um mais de guardar posição, um mais ofensivo para dar ideias, para dar possibilidades ao técnico Léo Condé. Então é isso, o perfil de elenco é esse. Fórmula, a continuidade de 2024, mas ápice dos atletas tem que ser maior do que o 2024. 2024 aqui, 2025 tem que ter aqui. Então, eles entendem que, claro, a Série A é muito mais difícil. Os jogadores precisam vir com o nível de Série A do brasileiro. Olha, uma pergunta que foi muito repetida para mim. Pessoas que estavam próximas, eu já respondi. Outros que perguntaram por rede social, eu disse, não, eu vou fazer um vídeo, vou responder. Então, tenho essa oportunidade agora. Será que precisa contratar um elenco mais forte, tecnicamente, para não acontecer o que acontecia nos jogos? O Léo Condé demorava a mexer, demorava a fazer mudanças. Olha, o Léo Condé já treinou o Sampaio Corrêa e foi assim. Aí você vai dizer, o Sampaio também não tinha essa condição toda de grandes atletas, de jogadores, Ele depois foi treinar o Vitória e foi assim. Assim como é um técnico que mexe pouco, muitas vezes não faz as 5 alterações, porque ele é um técnico de acreditar no time que ele colocou em campo. As mexidas são muito por desgaste, por contusão, para evitar contusões, para evitar lesões. O Condé, ele mexe até quando precisa de alguma questão tática, mas mexer peça por peça, ele não é assim. Ele não fez isso nunca no Sampaio, não fez isso no Vitória. Como é que você sabe isso? Você acompanhava tudo? Não, obviamente que esses detalhes a gente não acompanha.
Eu conversei com colegas que cobriam o Sampaio e disse, olha, isso aí sempre foi e irritava a torcida. Conversei com amigos que cobriam o Vitória, isso aí sempre foi e irritava a torcida. É o jeito dele, do Léo Condé. Não quer dizer que o Ceará tivesse um elenco terrível, que só os 11 em campo que valiam a pena. Não é, até porque vocês sabem que em alguns jogos, um estava contundido, um estava com problema, ele tinha que mudar. O Ceará não tinha um super elenco. O Ceará não tinha jogadores espetaculares no banco de reservas, mas ele não tinha um elenco onde o banco era tão distante dos titulares. Mas o Condé é esse cara que treina os titulares, que busca os titulares, nos titulares, uma boa partida, a vitória naquele jogo, e que acredita e que mantém por mais tempo do que outros treinadores os titulares. Houve jogos em que ele teve que mexer e ele acabou mexendo, mas natural dele, mexer pouco, mexer o mínimo possível, é o jeito dele. E eu estou dizendo isso hoje, porque depois vocês vão dizer, mas agora contratou um monte de jogador e o Condé continua não tendo tantas mexidas assim, ou não mexe tão rápido, espera lá os 15, 20 minutos do segundo tempo, que ele tem esperado também nos jogos, fez isso na Série B. É o jeito do treinador, ele é assim, e lembrem-se, ele tem sido vitorioso assim. Ele pode até mudar um pouco, né? Talvez ele até entenda a necessidade, pela questão do desgaste, pela questão do número de partidas, por conta dos jogos serem mais difíceis, jogando uma Série A do Brasileiro, mas isso não tinha exatamente a ver com o elenco, tinha a ver com a característica do treinador, a característica do Léo Condé. Vamos pensar aqui em jogadores que poderão vir. Bem, se falou muito em goleiros nos últimos dias e o Ceará chegou a fazer uma sondagem à equipe do Internacional pelo Kehler, mas esse goleiro, ele não era a primeira opção, digamos assim, do Ceará. Eu soube, porque tem um colega repórter que faz cobertura do Internacional e disse que houve uma sondagem. Não foi feita proposta, não chegou a fazer proposta. Ronaldo do Atlético Goianiense, alguns torcedores me perguntaram. Também foi um goleiro que o Ceará, digamos ali, avaliou, pensou. Eu não tenho essa condição de saber se houve uma proposta direta para o goleiro, se chegou a haver uma conversa direta. Não tenho fontes ligadas ao Atlético Goianiense ou nas proximidades lá do goleiro para ter uma ideia se essa proposta foi feita, mas certamente é um jogador que esteve em algum momento na lista do Ceará, nos planos do Ceará. Aí eu já tive a informação por parte mais de pessoas ligadas à equipe do Ceará. Então chegou essa informação que realmente seria um goleiro que estaria ali ou esteve em algum momento nos planos da equipe do Ceará. Pensando agora em outros setores, o próprio presidente João Paulo Silva confirmou que tem interesse no zagueiro Éder, que jogou na equipe do América Mineiro essa última temporada. Ele disse que o Éder é um jogador interessante, mas não é só isso não. O Éder tem uma negociação aberta com o Ceará, com a equipe do Ceará. O Éder, não vou dizer que ele esteja contratado, mas está muito próximo. A gente está fazendo, como eu disse, esse vídeo na sexta-feira. Pode ser que nesse final de semana, até nessa sexta-feira, né, sei lá que horas, o Ceará possa confirmar a contratação do Éder. Mas há uma negociação e a negociação já é de algum tempo com esse zagueiro que jogou no América Mineiro. E o Nicolas, lateral esquerdo, estou esperando, acho que talvez quando jogar esse vídeo no ar, eu já jogo aqui o contrato dele, não sei, a informação do contrato dele, porque ele já está acertado. O Nicolas jogará no Ceará na próxima temporada, o acordo já foi feito com o América Mineiro, que vai cedê-lo por uma temporada, o Ceará com o direito de comprar os direitos federativos ao final de 2025, e se comprar, aí fica com os direitos federativos, 50% dos econômicos, já pensando na temporada 2026 e além. Claro, isso vai acontecer se ele for muito bem. Se ele não for muito bem, terminou o contrato de empréstimo, o Ceará não tem obrigação de compra, ele tem uma opção de compra, e aí ele devolve o jogador para a equipe do América Mineiro. Uma outra coisa que se pergunta muito é em relação a vendas de direitos dos atletas do Ceará. O Ceará teve alguns jogadores que se destacaram muito nessa Série B. Um deles, o David Ricardo, já vem se destacando e, além disso,
a sua juventude, né? O David é um atleta ainda jovem, com 21 anos, chama muita atenção do mercado, porque é um zagueiro jovem de 21 anos, já jogou na Série A, na passagem anterior do Ceará, já conseguiu de novo com seu clube um retorno, um acesso à Série A do Brasileiro. E fica essa pergunta, e aí, David Ricardo? O presidente João Paulo Silva já disse que algumas propostas durante o ano chegaram para alguns jogadores. Uma delas para o David, e chegaram muitas sondagens, sem propostas reais para o jogador. O Ceará definiu com ele, com o procurador dele, que não faz nenhum negócio com ele abaixo de 2 milhões e 500 mil dólares. Então, 2 milhões e meio de dólares, daí para cima conversa, daí para baixo não tem conversa. E é por isso que não chega a proposta. Porque chegam para o procurador do David e perguntam como é a história, quanto é que você está querendo oferecer? Quero oferecer X. Não, é abaixo de 2 milhões e meio. Esse valor aí o Ceará não aceita. Então, é isso que tem acontecido. Tem havido essa filtragem. As situações de avaliação do David Ricardo passam pela filtragem que é feita pelo procurador dele. E aí a proposta não é feita porque o clube não está disposto a pagar esse valor. O mesmo acontece com o Eric Pulga, mas claro, com um valor maior. O Ceará definiu com o Eric, com o procurador dele, que não vende os direitos do Eric Pulga por menos de 5 milhões de euros. Então, se chegou alguém oferecendo 1, 2, 3, 4, claro que o procurador disse, olha, nem adianta, você vai perder seu tempo. De 5 milhões para cima vai, para baixo não vai. Então, é isso. E pode vender o David Ricardo? Sim, acima de 2 milhões e meio de dólares. Pode vender o Eric Pulga? Sim, acima de 5 milhões de euros. E o Saulo Mineiro, que é o coração desse time do Ceará. Como é que é a situação do Saulo Mineiro? Bem, a situação do Saulo Mineiro é de que o presidente explicou, João Paulo Silva, que quando ele veio para o Ceará, ele ganhava um salário no futebol japonês. E ele tinha um contrato em vigência, ou seja, ele ia ganhar aquele salário até o final do contrato. O Ceará pagou 600 mil dólares pelo contrato, pela quebra de contrato, ou seja, pela compra dos direitos econômicos do Saulo Mineiro, e ele veio ganhando um salário bem menor do que aquele. O acordo que ele fez com a diretoria, tudo bem, vou ganhar um salário menor. Tudo bem, vocês pagaram por mim. Agora, se houver uma oportunidade de venda, desde que o Ceará tenha ressarcido aquilo que pagou, e claro, um pouco mais, vocês me vendam. E o presidente João Paulo Silva disse que fez esse acordo com o Saulo Mineiro. Então, não se sabe o valor. Eu posso imaginar, já que foram 600 mil dólares, eu posso imaginar que menos de 1 milhão de dólares não há negócio. Mas é a minha imaginação. Esse valor pode ser maior, pode ser menor. Mas a minha imaginação é que seja algo em torno de 1 milhão de dólares. O Xangai da China tem interesse no Saulo Mineiro. Já está conversando sobre isso e pode fazer uma proposta pelo Saulo. Pode não fazer, pode não acontecer nada, mas existe sim um negócio, uma conversa em curso do Xangai em busca da contratação do Saulo Mineiro. Então é algo que pode realmente acontecer. Vamos ficar ligados para ver se esse negócio se desenrola ou não, mas há sim o interesse do Xangai da China no Saulo Mineiro. Em relação aos atletas que foram emprestados, as situações são as seguintes. O Janderson foi emprestado ao Atlético Goianiense até maio, ou seja, até maio ele é jogador do Atlético Goianiense. Se o Atlético não quiser ficar com ele, o Ceará tem contrato com ele até dezembro. Pode trazê-lo de volta, pode emprestá-lo, pode fazer algum outro negócio envolvendo o atacante Janderson. Quanto ao Guilherme Castilho, ele está no Juárez, do México, e tem contrato até o final da temporada mexicana. A temporada mexicana começou em julho do ano passado e termina em junho desse ano. Então, até julho, ele tem contrato com o Juárez. Se a equipe mexicana tiver interesse, estão lá fixados os direitos econômicos, paga e leva o jogador. Se não tiver interesse, ele volta e vai cumprir seu contrato, que vai até maio de 2027 com a equipe do Ceará. Então, essa é a situação do Guilherme Castilho. E o Pedrinho está emprestado ao Avaí. Você não lembra? Baixinho, canhoto, chegou a jogar no meio ataque ali. O Avaí o utilizou, mas acabou não querendo comprar os direitos do Pedrinho.
E, segundo o presidente João Paulo Silva, há uma negociação com o clube de fora, o Ceará deve vender os direitos econômicos, ou seja, o Pedrinho vai ser devolvido tecnicamente, né, devolvido via bid para a equipe do Ceará, seus direitos federativos são do Ceará, mas deve ser vendido, deve ter seus direitos econômicos vendidos para uma equipe de fora. O presidente não disse qual é essa equipe, mas isso deve acontecer. E em relação a permanências, o que é que está mais perto? O Richardson está fechado, é contrato de 2 anos. O Richardson fica no Ceará. O Ceará fez uma proposta, contrato de 1 ano. Está faltando detalhe, o Richard deve ficar no Ceará, apesar de que ele tinha que ficar mesmo até abril, porque é quando ele estará bem da cirurgia no tendão de Aquiles, então até abril, até maio, que o clube é obrigado por lei a devolver o jogador pronto para jogar no mercado. Então até maio o Ceará teria que ter um contrato ali com o Richard. Ele volta no final de março, tem abril ali para a parte física, em maio estaria ok, então até maio o Ceará teria que ficar com ele. Mas o Ceará tem interesse no Richard, foi um jogador importante nas últimas temporadas, herói de Campeonato Cearense, herói de Copa do Nordeste. O Richard terá um contrato renovado com o Ceará, se ele quiser, até o final de 2025. Como eu disse, o Richardson já está acertado, falta só colocar no papel e aí o Ceará poder confirmar, mas é um contrato de 2 anos com a equipe do Ceará. O Rafael Ramos, o lateral direito, está acertando com o Ceará. O Ceará já está praticamente fechado, o Rafael Ramos fica com o Ceará na temporada 2025, tem uns detalhes a acertar, mas está praticamente fechado. Matheus Bahia interessa, como atleta não há nenhum tipo de problema para um acordo para uma nova temporada. O problema é o Bahia, detentor dos seus direitos econômicos e que quer envolver o atleta numa possível compra do Eric Puga. O Ceará não aceita, quer o Eric Puga é tanto. Os outros negocia por fora e o Bahia, o clube, não está aceitando essa questão, quer envolver o Matheus Bahia quando o Ceará não aceita. Então isso aqui está em stand-by, porque o Matheus Bahia não estaria nos planos, pelo que a gente sabe, do Bahia para 2025, mas foi muito bem em 2024, podem ter outras equipes da Série A interessadas. Contudo, o Ceará tem interesse, mas não quer envolver em nenhuma negociação que tenha a ver com o Eric Puga. Então, o que é que a gente tem até o momento de contratado pelo Ceará? O zagueiro William Machado, que veio do Operário, o atacante Bruno Tubarão, que veio do Atlético Goianiense, e o atacante Fernandinho, que jogou a última temporada pelo Mirassol. Uma rápida avaliação sobre eles. O William Machado, ótima Série B, muito boa contratação. O Fernandinho, ótima Série B, excelente contratação. Não era só o Ceará, tinha outros times de Série A de olho nesse atacante pelo lado direito, um driblador, um cara inteligente, e é muito importante jogador assim na Série A. Importa em que ele jogou ano passado, importa que ele é um jogador de qualidade. No Bruno Tubarão, eu digo para você sinceramente, eu não contrataria. Tudo bem, ele veio para ser reserva do Fernandinho, né? Ele veio para brigar pela posição, não veio para ser titular. Mas ele vinha jogando como lateral direito, eu sei que ele é um jogador de força, sei que não é um jogador ruim, não é um jogador, um bagre, tecnicamente um jogador terrível, mas assim, eu não contrataria. Posso estar errado, tomara que sim, não contrataria, mas o departamento de futebol tem toda a análise lá de mercado, entendeu que era uma boa, então contratou o Bruno Tubarão do Atlético Goianiense. E outro que está acertado, já falei até há pouco, o lateral esquerdo Nicolas do América Mineiro, não foi anunciado oficialmente até agora, a hora do vídeo, a gente está gravando sexta tarde, mas ele está, jogador acertado com a equipe do Ceará, estará no elenco do Ceará para 2025. Então vamos fazer uma avaliação aqui do que o Ceará tem hoje no elenco? Vamos lá. Goleiro, tem o Bruno, terminou como titular, e tem o Fernando Miguel já em condição de jogar no início da temporada. Por quê? Porque o Fernando Miguel já está recuperado da contusão. Então ele começa a pré-temporada já podendo jogar, treinar, trabalhar normalmente, está de férias normalmente. O Fernando Miguel, lembrem-se, tinha contrato de 2 anos. 2024 está terminando, ele tem contrato para 2025 também. Outro goleiro, o Richard, ali para o final de março, começo de abril, ele deve estar ok. E aí começam os trabalhos para, quem sabe, no finalzinho de abril já estar podendo atuar
pelo Ceará. Então o Ceará fica com esses 3. O Ceará contrata mais um? Sim. O Ceará contrata mais um. Eu tenho ouvido dizer que o Ceará contrata um para ser reserva. E eu não acredito. Acho que o Ceará tem que contratar um jogador para brigar pela posição. Ele está de volta à Série A. E precisa de mais um goleiro com essa qualidade de Série A do Campeonato Brasileiro. Então, essa é a tendência natural, será contratar mais um goleiro e um goleiro com perfil de Série A. Lateral direito, Rafael Ramos já tudo acertado. Agora falta contratar um outro lateral, o Ceará contratará. Eu perguntei, o que muitos me perguntaram de vocês. Ah não, o Bruno Tubarão vai ficar para as duas, atacante ou lateral? Nada impede, é o que eu ouvi, né? Nada impede que em algum momento o Bruno Tubarão seja usado na lateral. Mas ele não foi contratado para isso, foi contratado para atacante pelo lado direito e um outro lateral será contratado. Lateral esquerda, tem o Nicolas. O Ceará quer manter o Matheus Bahia. E acho que se manter os dois está ótimo para a lateral esquerda. Mas se não conseguir manter o Bahia, se o Bahia Clube fizer mesmo um jogo duro, o Ceará vai contratar mais um lateral esquerdo. Vamos pensar aqui no zagueiro. O Ceará tem hoje o William Machado, tem que foi recentemente contratado, tem o Ramon, tem o David Ricardo. O Ceará tem ainda o Luiz Otávio e o Lacerda, jogadores que o Lacerda ainda no início do ano, entre março e abril, já estará ok da cirurgia feita no joelho e em condição de jogar. O Luiz Otávio só em julho. O Ceará vai contratar mais um zagueiro para esse início de temporada, já está aí de olho no mercado. O Éder é o jogador que no momento está mais próximo, está negociando diretamente com o Ceará, jogador do América Mineiro na última temporada, o zagueiro Éder. Pensando aqui no meio campo, hoje o Ceará tem o Richardson, como eu já disse para vocês, tudo certo, falta colocar no papel, mas ele já acertou sua renovação de contrato com o Ceará. Tem o Lourenço, tem o Mugni e tem o Recalde, esses com contrato. Lourenço e Mugni, os seus contratos foram já... O Lourenço já tinha para 2 anos, o do Mugni foi renovado, o do Recalde já tinha por 2 anos. São jogadores de meio campo que o Ceará tem à disposição. O Ceará precisa de mais jogadores? Precisa. Ele precisa de um volante que tenha mais qualidade de saída de bola, de passe. O Richardson tem qualidade para correr com a bola. O Richardson marca bem, toma essa bola para repor. Mas ele precisa de um jogador que jogue um pouco mais atrás no meio campo com qualidade de passe. Tipo o Lourenço. Então ele precisa de mais um jogador ali. Essa é a minha opinião. Acho que o Ceará vai contratar sim. E para meia, o Ceará precisa de pelo menos 2. Porque assim, eu não vejo o Recalde como uma briga para ser titular. Aliás, o Recalde foi relativamente bem na temporada, ajudou muito na temporada, mas não seria um jogador que eu permaneceria para a próxima temporada. Acho que na Série A você precisa de jogadores muito mais incisivos, com muito mais mobilidade do que o Recalde mostrou na Série B. Eu sei que ele mude isso, eu iria atrás de 2 meias para a Série A 2025. Acho que o Ceará deve estar pensando nisso, afinal, só foram 3, tem mais pelo menos 12 contratações para serem feitas, então 2 meias devem estar aí nesse pensamento, nessa listagem. Atacantes. Hoje o Ceará tem Saulo Mineiro, Ailon, Eric Pugo, trio titular da Série B, o trio artilheiro da Série B. Tem o Bruno Tubarão e tem o Fernandinho. Acredito que o Ceará precisa de pelo menos mais 2. Falar a verdade para vocês, eu contrataria mais 3 atacantes. Porque eu contrataria 2 centroavantes e mais um atacante de lado. E se sair alguém, né? Se a proposta chinesa acontecer, levar o Saulo, se alguma proposta acontecer nos montantes determinados e levarem o Eric Pulga, o Ailon também foi bem na Série B, se vier alguma proposta, se chegar algo do tipo, o Ceará precisa contratar também para substituir esses jogadores. Eu contrataria, tem aqui 5, eu contrataria mais 3 para ter 8 bons atacantes e iria observar como é que eles fariam o estadual, como é que eles fariam a Copa do Nordeste, como eles fariam o início da Copa do Brasil e prepararia possíveis trocas para a Série A do Campeonato Brasileiro. Bem, é isso que eu faria, essa é a minha avaliação e a avaliação do que o Ceará está fazendo nesse início de preparação de como será o time para a temporada 2025. Galera, sempre bom contar com vocês e essa foi mais uma vez, né, mais uma oportunidade que tivemos para
para conversar, para bater papo, para trocarmos ideias aqui, porque eu espero o comentário de vocês, para que a gente lá nos comentários possa sim trocar ideias e quem sabe vocês me pautem para que a gente tenha um outro vídeo conversando sobre esses assuntos por aqui. Confio demais que vocês vão dar esse retorno importante e espero demais que a gente tenha mais uma vez essa interação. Em relação ao Ceará, vamos ficar de olho, vamos avaliar, vamos entender como será esse Ceará 2025. Tomara que, claro, com o sarrafo aumentado, com o parâmetro lá em cima, o Ceará consiga contratar bons jogadores, como fez com seu orçamento de 2024, também para essa temporada de 2025. Será uma temporada, óbvio, difícil, será uma temporada complicada, mas será uma temporada também que o Ceará estará de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Então, amigos e amigas, sempre bom que vocês deixem os seus likes, então vai lá, toca ali no legalzinho, deixa o like pra gente, ajuda demais o canal. E se você não é inscrito, tá na hora de se inscrever. Vai lá, veja se você é inscrito. Se estiver, inscreva-se. Você se inscreve, por favor, ativa o sininho, as notificações, vai sempre estar por dentro dos vídeos novos e vai estar sempre próximo para conversar com a gente. Então, valeu, galera, é sempre excelente contar com vocês. A gente volta a se ver, se Deus quiser, nos próximos vídeos. Até lá!